Olá pessoal, aqui nessa apresentação eu vou fazer a partir de uma imagem, uma imagem de paisagem, textura, no plano bidimensional. No Blender a gente vai utilizar alguns recursos para dar uma simulação de profundidade. Essa simulação de profundidade vem de dois recursos do Blender que a gente pode utilizar no Blender. Um deles é trabalhando aí a modelagem de um plano, então assim deformando esse plano, gerando então a ideia de planos de profundidade, e também um outro recurso que é o Mist. O primeiro recurso é a projeção, o segundo recurso é o Mist, que dá uma ideia dessa perspectiva atmosférica, em que a gente tem aí o Mist seria então essa ideia de névoa, né, que é uma camada aí, como se fosse uma... no último plano a gente enxerga menos do que no primeiro plano, e então esse recurso do Blender possibilita isso. Inicialmente a gente vai apagar então câmera e objeto, cubo, posso selecionar também aqui na cena, na coleção de cena. Eu vou aqui selecionar a câmera, vir em viewport, e aí eu vou alterar no item, só vou modificar o Z para eu fazer só o ajuste no X. Então com RX eu consigo fazer a rotação da câmera, só no eixo X. Então eu vou importar a imagem de background, então adicionar a imagem de um arquivo, uma imagem já pronta, só que ela está toda bidimensional. Eu vou construir agora elementos e dar a sugestão tridimensional na imagem. Então a partir dessa imagem aqui eu vou fazer alguns ajustes mais na câmera. Então com RX eu estou rotacionando um pouco para tentar entrar esse grid da minha, que o Blender já aparece para mim, tentar posicionar a imagem em relação a esse grid. Eu vou adicionar o plano, o mesh plano, com G, Y, eu movimento aí o eixo aí de profundidade, e o plano no GX eu movimento ele no outro eixo. Aqui eu estou escalando, então S eu faço uma escala do plano, né? Faço uma modificação, alteração do plano e posiciono aqui com GY, eu vou posicionando até próximo aí, pegando, a gente tem as montanhas e eu tenho essa primeira base aí da montanha, né? Tentando observar se o plano escalando ela, e eu vou percebendo se esse plano está muito afastado aí do que seria de fato uma superfície no mundo real, né? Então eu faço R na câmera, vou posicionar a câmera novamente, então RX para posicionar a câmera novamente. Eu vou fazendo esses ajustes na câmera até eu encontrar aí mais ou menos a posição desse plano que correspondesse a um plano de fato do mundo real, fazendo, trabalhando aí esse trabalho de escala e ajuste. Agora eu vou pegar a aresta, então seleciono somente a aresta no Edit Mode, seleciono a aresta da frente, a aresta de trás, a aresta da frente, para ir ajustando aí com G, fazendo mais, alterando aí meu plano. A gente consegue ver na vista superior, na vista de topo, eu consigo ver já a distorção no meu plano, como ele vai ficando. Quer dizer, eu estou vendo a distorção em relação à própria imagem, né? Agora eu vou selecionar a aresta lá do fundo para fazer agora. Eu vou modificar com, alterando aqui o plano a partir da própria aresta. Então G, Z eu consigo modificar e inclinar também no Y, né, na profundidade. Eu vou alterando esse plano também. GY, então faço a alteração na profundidade. Aí eu preciso de mais escala, então eu vou trazendo outras escalas aí, né? Faço a inclinação e depois faço o ajuste dessa aresta planos. Então
Eu faço toda a inclinação, aí do ponto de vista da câmera eu percebo que eu preciso alterar novamente, né? Alargar a minha área para cobrir toda a imagem. Então agora dá para a gente perceber, né, na visão em perspectiva de longe como está o plano. Posso utilizar ainda mais um pouco a distorção aqui. Cada vez mais que eu vou inclinando ela, mais eu preciso ajustar novamente as arestas em relação à cobertura da montanha, em relação também à cobertura da imagem nas laterais. Então sempre fazendo esse movimento com o G e inclinação aí, alteração da imagem. Bom, agora como eu estou vendo a posição da câmera, estou vendo como fica ela em relação ao plano. Eu volto ao Object Mode e aí eu posso aumentar aí meu final de câmera, né? Aproximadamente 600 metros. Deve ser até menos. No Edit Mode eu tenho a opção de subdividir o plano. Então, no Subdivide eu consigo dividir o plano na quantidade de cortes que eu pretendo utilizar. Então, quanto mais cortes eu utilizo, mais preciso fica. Agora, para fazer a modelagem das montanhas e a modelagem do chão. Então, eu tenho mais recursos quanto mais subdivisões eu utilizo. Mas os vértices vão ficar assim, com curvas regulares. Com essa ferramenta de vértice eu consigo apoiar, pegar os vértices e fazer alteração a partir delas. Depois eu preciso usar como keyframe, né, para utilizar. Aí eu utilizo apenas o wireframe como recurso para a gente visualizar as arestas e os vértices. No caso eu peguei os vértices, a gente está no Edit Mode nos vértices. Eu modifiquei também a proporção, né, dos pixels, e aí eu consigo, a partir de cada módulo, alterar a proporção e o tamanho deles. Esse círculo que aparece a partir do cursor dá uma ideia de quantos módulos eu estou alterando, né? E aí eu vou modelando a montanha inicial como recurso para fazer a modelagem. Daqui a pouco eu vou mostrar como fica nas outras vistas também. Então aí, perspectiva, como é que ela já começa a deformar, como se fosse a armação de um arame, né, esse grid. Eu vou distorcendo ele e vou então modelando a montanha. Agora eu vou acelerar só para a gente ter uma noção. Nessa parte então com o scroll do mouse eu consigo ajustar os círculos, esse círculo do cursor. Então com o scroll eu consigo aumentar o número de vértices ou diminuir o número de vértices que eu estou utilizando. Então o recurso, a partir do momento que eu pego um dos vértices, eu posso com o scroll do mouse modificar o número de vértices que eu estou utilizando. Então isso vai gerando uma paisagem de montanhas, né, vão se tornando mais irregulares, vai permitindo a gente perceber uma topografia mais irregular, né? Vou acelerar o vídeo a partir de agora para a gente poder ver como fica. Então é interessante em cada detalhe da imagem, na medida que eu vou percebendo na imagem que existe algum tipo de topografia, eu vou também utilizando os vértices, para ele não ficar, para a superfície da montanha não ficar totalmente
reto. Então eu vou alterando justamente com os vértices utilizando esses recursos. Então é importante ao longo da imagem, né, a gente percebendo quais são as imagens que tem, as áreas da imagem que tem essas topografias, para utilizando esse recurso e alterando com o scroll a quantidade de vértices para criar uma dinâmica em que a gente tem uma regularidade da montanha e visualmente também, quando vai para o 3D, a gente percebe essas irregularidades. Depois desses ajustes, é importante fazer os ajustes também na base, né, como se fosse aí um rio, reflexo de um rio, ou mesmo nesse primeiro plano, fazer também esses ajustes, dar um desnível para não apresentar apenas uma regularidade, né,